O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondido numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Amados filhos e queridas filhas, hoje a palavra de Deus nos traz dois grandes exemplos. E se nós percebermos bem do Evangelho de hoje, Jesus sempre traz instrumentos fáceis para comparações. Por exemplo, ele usa sempre instrumento da própria natureza, de uma horta, de um sítio. Então ele sempre apresenta coisas materiais fáceis que as pessoas estão acostumadas a ver, a contemplar. É o dia a dia das pessoas. Hoje ele traz algo que é comum a todas as pessoas, não somente aquelas pessoas que estão na roça, por exemplo. É comum a todas as pessoas: o sal e a terra, a luz. O sal e a luz. Comparação interessante esta. E aí a gente vai percebendo o quanto nós vamos nos encaixando dentro desse contexto, para nós melhor entendermos o Evangelho de hoje. Ele é bem específico para os discípulos. Vou lembrar vocês que dá uma continuidade do Evangelho de domingo passado, onde nós vimos a bem-aventurança, e nós trabalhamos bem essa bem-aventurança, e que eu dizia no domingo passado que Mateus está trazendo Jesus agora para os seus discípulos, falando para os discípulos, mas Mateus coloca Jesus como o novo Moisés, que agora traz essa novidade que são as bem-aventuranças. Felizes sois vós, bem-aventurados, porque isso, por aquilo outro, e assim vai. As bem-aventuranças, o pobre de espírito, os humildes, e assim vai caminhando. E hoje, dando continuidade àquele momento, Jesus fala para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. E aí ele dá uma indagação: ora, se o sal perde a função dele, para que serve? Se o sal torna-se insosso, o que acontece? Então, você veja bem, digamos, quando nós fazemos um prato delicioso, mas esquecemos de colocar o sal, já foi lá para o forno sem sal, vai sair como?
Por mais tempero que você tenha colocado, faltou o sal. Isso nós vamos observar mesmo em tudo que nós fazemos. Por exemplo, se vamos fazer um arroz, você não coloca a mesma quantidade de sal para o arroz, né? Você vai fazer 1 quilo de arroz, você não vai botar meio quilo de sal. Ou seja, o sal é a menor quantidade de todas as outras quantidades. Foi uma quantidade boa de arroz, foi uma quantidade boa de água, mas o sal, ele é a menor quantidade. Então você veja bem, olha o que Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. E quem é que dá sabor? Dá sabor. Tem gente, amados filhos, que é tão bom estar perto, né? Que é tão bom conviver, mas tem gente que é melhor nem conviver. É aquela pessoa que não dá gosto de conversar, de estar juntos. É tão ruim quando alguém acha isso de nós, né? Como é ruim estar com você, você não dá gosto, não tem o gosto de estar com você, é muito ruim. Então, qual é a nossa função? A nossa função é dar gosto, é dar sabor, que as pessoas tenham prazer e desejam estar conosco. Porque qual é a nossa função? A nossa função de cristão é dar um sabor novo. Vamos dizer o seguinte, amados, entenda o que o Padre está dizendo, e aí eu não falo das outras religiões, não, mas olha, se não fosse nós cristãos, o que seria desse mundo? Olha para a vida dos santos, olha como eles transformaram aquela realidade onde eles viveram, e olha como eles transformam o mundo inteiro. Quando você para ler a vida de um santo, você percebe o quanto ele que foi naquele tempo, naquele lugar, e hoje atinge uma dimensão muito maior. Por quê? Porque é alguém que deu sabor a partir de Jesus Cristo. E olha que o nosso Senhor está falando para os seus discípulos, mas só homens imperfeitos. Escolheu homens imperfeitos. Pedro, estúpido que só. Judas, politicamente queria uma outra coisa de Jesus. Todos covardes, na sua maioria, não estiveram com Jesus na cruz, no dia derradeiro, se esconderam. Foram esses que ele escolheu. Somos nós, nas nossas imperfeições, que o Senhor nos chama para a grande missão: ser sal da terra. Ser sal. Talvez você diga assim: meu filho, minha filha, minha neta, meu sobrinho, meu afilhado, que não está nem aí para a igreja, está aí cheio de ideologias, não é? Dessas faculdades. Meu filho ele não tem mais jeito, não. Mas você é a presença de Cristo para ele. Não são os professores dele, não são os amigos de Lapa, não são aqueles que eles viajam, passeiam. É você que é o sinal do Cristo para eles. E aí ele continua dizendo outro convite: vós sois a luz do mundo.
Não se pode ficar escondido numa cidade construída sobre o monte. Ou seja, a luz tem que aparecer. Se você pega uma lâmpada queimada numa escuridão danada, achou uma lâmpada, encaixou a lâmpada e a lâmpada estava queimada. Qual é a função da lâmpada? Perdeu a função. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a ser luz para aqueles que andam nas trevas, para aqueles que andam no erro. E olha, que eu não estou falando somente das pessoas que estão fora da igreja, eu estou falando principalmente para quem está na igreja, que muitas vezes não tem um raio de luz, porque é um pagão dentro da igreja. Qual é a função dele? Não tem função, porque é um pagão. Ou seja, é um apagado, cheio de conhecimento da história de Santo Antônio, cheio de conhecimento da história da Virgem Maria, cheio de conhecimento sobre os santos, sobre a doutrina da igreja, mas disso não vale de nada, porque não ilumina a vida de ninguém. E nós somos provocados hoje por essa palavra a sermos essa luz colocada não debaixo de uma cama, mas no candeeiro, para iluminar tudo. Somos nós esses. Mas de que luz nós refletimos? De Cristo. Cristo é a nossa luz maior. Nós refletimos Cristo, e porque refletimos Cristo, conseguimos ser sinal de um mundo melhor. Nós estamos cheios de pessoas depressivas, cheios de pessoas que estão perdendo o sentido da vida. Cada vez mais pessoas estão cometendo suicídio. Cada vez mais pessoas estão vivendo um vazio no seu interior, cheio de aborrecimento, cheio de coisas que outros fizeram, cheio de situações e que não sabe mais o que fazer, e aí perde o sentido. E qual é o nosso sentido, amados filhos? Muitas vezes nós choramos, o padre chora. Muitas vezes nós perdemos a alegria, sim, perdemos mesmo, porque tem um apagado, porque o apagado não tem alegria. Não é o Cristo que ilumina a vida dele, é o dinheiro, é o poder, é a disputa. Não é o Cristo que ilumina a vida dele ou a vida dela. E aquilo que ilumina a vida dele e a vida dela é passageiro. Estava ouvindo uma matéria de um homem que deixou mais de 58 bilhões. Deixou. E diz o texto que ele era um homem extremamente infeliz, porque todas as pessoas que o cercavam não o cercavam pelo que ele é, mas pelo que ele tem. E aí nós percebemos, amados irmãos, que só Cristo é a nossa resposta. Teve um dia que eu estava rezando e questionando Deus, brigando muito com Deus, brigando feio com Deus. E aí eu olhava para algumas situações e Deus falava para mim no meu coração: olha, nada disso, sou eu que sou a solução, eu que sou a solução. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente fica buscando solução, seja lá nos nossos governos civis, nos nossos governos religiosos, nos nossos governos, sei lá, no síndico do nosso prédio, nós procuramos soluções nas pessoas,
E Jesus disse para mim: não, eu sou a solução. Por isso nós não podemos, amados filhos, deixar de ser esse sal, porque alguém está nos tirando o sabor de viver, a alegria de viver. Nós não podemos deixar de ser a luz, ou seja, refletir aquilo que ilumina a nossa vida. Cristo ilumina a nossa vida, e se Cristo ilumina a nossa vida, nós não podemos deixar com que as coisas da vida, as situações adversas da vida, que faz com que perdemos até o sono, nos faça perdermos a fé. Não deixe, busque Cristo, onde não tem mais jeito, busque Cristo, porque Ele é a solução. Cristo é a solução da minha vida, Cristo é a solução da tua vida. E aí a gente fica com processos longos na justiça, cheio de falta de esperança, mas que a nossa esperança está em Cristo, em primeiro lugar e único lugar. Cristo, calma, que se estás com Cristo, tudo vai ter solução, tudo tem solução. Quantas pessoas, quando nós sabemos que uma pessoa cometeu suicídio, e nós estamos já no início do ano, já 2 padres se mataram. Mal iniciou-se o ano, nós estamos em fevereiro, já 2 sacerdotes tiraram a vida. Por quê? Falta de oração? Não é falta de oração. Faltou o quê? Que vontade que dá quando nós sabemos que alguém tirou a vida. Que vontade que dá de perguntar, mas o que aconteceu? Que sofrimento grande é esse, que você não encontrou Cristo como a solução da tua vida? Nós vivemos um tempo novo, pós-pandemia. Todos nós fomos atingidos pela pandemia, emocionalmente falando, todos nós, uns mais, outros menos, mas nós precisamos olhar para o Cristo, nossa luz, e é Ele que dá o sentido da nossa vida. Não está no dinheiro como solução, não está no prazer, não está nas conquistas, está em Deus. Por isso Ele diz hoje: vós sois a luz do mundo, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Gente, essa noite para mim foi uma das mais difíceis, quando a gente entra para casa e sabe que tem alguém dormindo lá fora. Como é difícil. E ver alguém dormindo em lugar sujo, um ser humano. E nós estamos na igreja chamada Santo Antônio dos Pobres. Como me faz questionar a minha vida, como me incomoda, como eu me sinto incomodado, e por outro lado com as mãos e pés atados, sem poder fazer nada, sem saber o que fazer. Mas eu digo, que bom que eu perdi o sono, porque alguém estava lá fora. O problema é quando isso não mais aconteceu.
Não podemos continuar achando que é normal, que é assim mesmo, que isso faz parte da vida. Não. A primeira leitura diz claro: quando nós soubermos cuidar dos mais pobres, é uma garrafa d'água que você dá para um, é um pão que você foi lá, passou um pouco de manteiga, desceu e levou lá. Estou dizendo para você levar o pobre para a tua casa, botar na tua cama, não estou dizendo nada disso. Mas qual é o nosso mínimo? Se nem o mínimo nós estamos fazendo, nós estamos deixando de ser sal e luz. Questionemos-nos, não achemos que é normal, não achemos que isso é normal. Não pode ser normal o ser humano viver desse jeito. Não pode ser normal. Você nunca gostaria que um filho teu chegasse a esse ponto, um neto, um sobrinho. Nós não gostaríamos. Então hoje a palavra de Deus quer incomodar a mim e a cada um de nós. Precisamos fazer alguma coisa. Por outro lado, essa paróquia em especial, os paroquianos em especial, todas as campanhas que o padre aqui, embora até campanha da confusão, mas o padre finge que não vê e continua a caminhar. Sempre as pessoas foram solidárias. Como é bonito. Sempre, sempre, sempre. Nunca deixei de realizar uma campanha porque ninguém me ajudou. Então, como é bonito. Como é bonito. Por outro lado, as confusões aparecem exatamente para aqueles que não querem promover a vida do outro. Apagando. Somos muitas vezes apagados, porque não nos sensibilizamos com o sofrimento de alguém. Sejamos luz, sejamos sal. Só o Cristo nos vai ser essa luz e esse sal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.